Documentários muitas vezes são mais do que meros filmes, meras obras de arte, também são memórias, são registros, são pra gente lembrar de muita coisa pesada, brutal, mortal do passado, que muita gente quer que fique apenas no passado. E tem vários extremos, né? De um lado tem gente que quer esquecer ou que quer negar que essas coisas existiram, assim como tem gente que se vangloria, que dá risada das coisas criminosas, muitas delas, que fez no passado. Esse filme aqui, O Peso do Silêncio, é um complemento, é uma continuação de outro filme polêmico chamado O Ato de Matar, que eu já falei aqui. Então, respira fundo que mais uma vez a gente vai adentrar um genocídio que marcou e matou muita gente na Indonésia. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre o pesado, o real e melancólico O Peso do Silêncio, lançado em 2014, né? 10 anos aí desse documentário, desta pedrada que está disponível atualmente lá no catálogo da Filmica para você assistir. Não só ele, como O Ato de Matar, documentário de 2012, polêmico pra caramba, que eu já falei aqui no canal, ambos dirigidos pelo Joshua Oppenheimer, que conta sobre o genocídio na Indonésia na década de 60, que matou mais de 1 milhão de pessoas em poucos anos, né? Se lá em O Ato de Matar ele conta pela perspectiva dos executores, dos assassinos, nesse filme de hoje, O Peso do Silêncio, ele fala através da perspectiva das vítimas, das famílias afetadas, sufocadas e silenciadas por 50 anos, né, na época que o filme foi lançado, e com o filme existe essa quebra desse silêncio. Dá pra você assistir esses dois documentários marcantes lá na Filmica, além de outros documentários impactantes que também estão no catálogo. E você pode assistir a Filmica onde você quiser, é só procurar aí Filmica no seu dispositivo e baixar o aplicativo. E lembrando que temos cupom especial aqui no canal, Refúgio Cult, do jeitinho que tá escrito aqui, que vai te dar 36% de desconto no plano anual. Olha só, você só vai pagar R$ 96 por um ano todo de filmes. O preço é bom demais pela quantidade de filmes que você vai descobrir, que você vai assistir. O link da Filmica é o primeiro aqui na descrição. Dá uma olhada lá no catálogo, nos documentários, filmes de terror, suspense, drama, tem de todos os gêneros. Longas e curtas no capricho, interessantíssimos para você assistir. E lembrando que toda semana tem filme estreando lá na Filmica, então você sempre vai ter novos filmes para descobrir e assistir. Prepare-se para ver o melhor do cinema mundial lá na Filmica. A década 1960, mais precisamente 1965, os militares tomam a Indonésia do governo, começam uma ditadura essa que qualquer pessoa que fosse minimamente oposta a essa ditadura era caixão, meu amigo, era morte. Pelos anos que se seguiram, mais de 1 milhão de pessoas foram mortas. Absolutamente todas acusadas de comunismo. Se, sei lá, você conhecia alguém que era comunista, o seu avô, você também era. Ou pelo simples fato de você não concordar com a ditadura, o autoritarismo naquela época, você também era acusado, morto, e não era qualquer tipo de morte não, tá? As pessoas eram torturadas brutalmente. E tanto em Um Ato de Matar, o filme de 2012 também do Joshua Oppenheimer, quanto esse filme aqui, os assassinos, os executores descrevem nos mínimos detalhes o que eles faziam, com um sorriso na cara, com aquele senso de impunidade, né? Porque eles continuam ali no poder, né? Aqueles mesmos que estavam lá na década de 60, foram passando de geração para geração, hoje em dia, né, com pessoas mais jovens, mas também com os velhos daquela época, que estão ricos, que estão livres, e as famílias que foram afetadas, massacradas, vivem muitas vezes
no medo, na miséria, né, com a sombra das mortes dos filhos, pais, tios, mães, né, crianças que morreram na época, assombrando eles até os tempos atuais. O diretor do filme, o Joshua, ele segue aqui o Adi Rukun. Lembra que eu falei no Ato de Matar? Ele segue lá os executores. Aqui, o Adi, ele é irmão mais novo do Ran Lee. Ran Lee foi executado lá na década de 60. Ele não conheceu o próprio irmão, ele nasceu, segundo a mãe dele, do Adi, que tá bem velhinha, ele nasceu 2 anos depois, né, depois que o irmão dele foi brutalmente torturado e assassinado, né, a mãe dele diz que o propósito da vida, tanto dela quanto do pai, acabou, e que o Adi foi meio que uma salvação, né, ele tendo nascido, o propósito da vida deles foi o filho, mas é aquela coisa, né, por mais que houve esse novo sopro de vida, o medo, a tormenta e o silêncio fez parte da vida deles pelos próximos 50 anos. Em vários momentos desse filme, o Adi, ele tá assistindo uma televisão. Nessa televisão tem 2 caras que eram líderes, comandantes do que eles chamam de Esquadrão da Morte, que executou ali milhares e milhares de pessoas naquela época. E eles estão descrevendo, né, os 2 caras rindo, contando piada. Pegava a pessoa, né, cortava a cabeça, pegava o facão, passava ali pela metade, tirava os membros, não sei o que, jogava no rio. Porque ninguém comia peixe naquela época, porque os peixes devoravam os cadáveres e ninguém queria depois comer os peixes. E aí é tudo uma grande contradição, né? Esses caras, os executores, na gargalhada mais uma vez, falando que eles cortavam ali um pedaço do pescoço, né, das vítimas, pegavam um copo, bebiam o sangue para não enlouquecer. Então, assim, eram tantas crenças, falsas crenças, coisas que eram espalhadas, mata fulaninho, que é fulaninho, não sei o que. Tudo isso cria uma mitologia tão espalhafatosa, tão prejudicial, que de pouco em pouco, ou melhor dizendo, de muito em muito, mais uma vez, acabou ocasionando a morte de mais de 1 milhão de pessoas. Adi, o nosso, digamos assim, protagonista, né, o irmão do cara que foi executado lá no passado, ele assiste com um olho triste, né, ali, prestando bastante atenção e com aquele ar muito melancólico e silencioso que o documentário traz. E aqueles caras mataram o irmão dele, e a maneira como eles descrevem ali era a maneira justamente que o irmão dele morreu, né? Mais na frente no documentário a gente vai ver pela descrição de um desses caras como o irmão dele morreu. O próprio Adi também acaba descrevendo, né, cara a cara, tá, com esses executores, alguns deles, né, o que aconteceu, como eles fizeram e como o irmão dele sofreu e foi morto covardemente e de maneira violentíssima. O Adi, né, a figura principal de O Peso do Silêncio, ele é optometrista, ou seja, ele vai na casa dos idosos principalmente, né, medir ali o grau e tal, para fazer uma armação, um óculos, e ele visita, através da sua profissão, né, ele vai medir lá o grau dos caras que executaram, faziam parte lá do Esquadrão da Morte, né. E aí é uma coisa muito interessante, né, essa quebra do silêncio, porque até então não se falava muito da perspectiva da vítima, e sim só dos executores. Eu fazia tal, eu matava tal coisa, eu arrastava os corpos, eu jogava no rio. E aí quando ele chega pra medir lá o grau e tal, ele começa a conversar com esses caras. Tem um cara velhinho lá, o cara tem 72, mas parece que ele tem 102, né? E aí o cara começa a conversar com ele tranquilamente, mas a partir do momento quando o Adi revela, né, que o irmão dele foi executado da forma como foi no passado, o comportamento desses caras muda completamente. Antes, eles estavam com o nariz em pé, vangloriando o que eles faziam, falando pro próprio Adi. Mas quando ele revela, eles murcham, e aí eles falam, por que você tá trazendo isso à tona? Isso ficou no passado, não, encerra a entrevista, não, o que é isso aqui?
Vocês querem vingança? O que vocês querem fazer? Então, eles ficam completamente desconcertados, né? E aí é uma grande ironia, é uma grande contradição, porque se eles se vangloriam tanto entre si, né, e gravam e fazem livros e fazem inclusive ilustrações, como foi um caso de um dos executores que publicou essas ilustrações, inclusive da própria morte do irmão do Adi. Então é uma coisa que, se a gente for parar pra pensar, cara, eu terminei, eu dei pausa no filme, eu assisti ele pela segunda vez e o impacto, ele é muito forte, né, porque mais uma vez, a palavra que me vem à cabeça é a banalidade. A partir das nossas crenças, das nossas perspectivas, né, do que a gente acredita ser certo e errado. A gente tem tanta convicção, muitas vezes, né? E o autoritarismo, a ditadura, por ser uma coisa muito fechada, qualquer tipo de ditadura, diga-se de passagem, ela cega as pessoas, ela deixa as pessoas com medo, obcecadas, existe ali uma ilusão de um poder, existe também uma ilusão de que se pode fazer tudo com qualquer pessoa, a qualquer momento, e era justamente isso que esses executores aqui acreditavam. Pessoas que na época que o documentário foi feito, ali 2013, 2014, foi lançado, né, eles tinham ali 70 e poucos, então na década de 60 eles eram jovens, de 20 e poucos, no máximo ali quase 30 anos, jovens que se sentiam deuses com a desculpa da ditadura, com a desculpa de que podiam e deveriam eliminar todos que fossem oposição. E isso aconteceu hoje, há 60 anos, mas continua acontecendo, pode acontecer e a gente não pode normalizar, a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode deixar que pessoas, povos, comunidades, culturas sejam exterminadas por conta de uma minoria que se acha líderes, que se acham deuses, né? E se de um lado o foco do filme, né, são essas tragédias, o lance do irmão do Adi, também tem a vida pessoal do Adi, dos pais dele, que estão velhinhos. A mãe dele, né, ainda conversa, fala ali, mas tá muito velhinho. O pai dele mal levanta, não enxerga, não escuta direito, acha que é um rapazinho de 17 anos. É como, isso aqui até arrepia, tá? É como se o pai dele, no fim da vida, né, vamos supor que o pai dele tinha ali uns 80 anos, muito provavelmente, tivesse preso lá na juventude dele, lá no passado, lá no início da década de 60, né? E olha só, depois de tantas décadas, ele ainda acha que tinha lá os seus 17 anos. Isso diz muita coisa, tá? Isso reflete muitas dores. E o peso do silêncio, ele faz um contraponto com o ato de matar, não só nessa questão de o ato de matar os executores, aqui as vítimas, né? Porque no ato de matar, você que já assistiu, se não viu, veja lá na Filmica também, é um filme mais excêntrico, mais espalhafatoso, mais barulhento, mais enérgico, né? Porque como ele traz ali 90% dos assassinos, é tudo mesmo um grito de gente esbaldando os seus feitos, os seus poderes, os seus privilégios. E aqui é o oposto, é um filme silencioso, é um filme contemplativo, é um filme ainda mais triste, né? Porque o Adi fica ali em silêncio e na maioria das vezes quando ele fala é para confrontar os criminosos, né? E a direção do Joshua Oppenheimer contempla muito aquele lugar, aquelas ruas, né? Aquelas ruas de terra batida que muita gente não imagina quanto sangue foi derramado naquelas terras, né? E ao mesmo tempo é um negócio muito brutal da gente assistir, mas ele consegue capturar, né, com aquela ambientação, com aquelas pessoas simples, com aquelas casas pobres, né, imagens bonitas, imagens marcantes, né, em que as cores se fazem presentes. E um outro ponto que eu não posso deixar de mencionar ainda nessa parte aqui é como o filme ele traz os Estados Unidos como um grande apoiador e financiador daquele genocídio. Inclusive com uma reportagem original de 1967 que eles mostram ali os repórteres, né, americanos visitando a Indonésia e mostrando
como era normal aquilo acontecendo, as prisões, as execuções, não importa como elas acontecessem, o importante é que eles estavam limpando tudo. Então, um grande responsável disso são eles, sim, os Estados Unidos. Nas escolas, as crianças são ensinadas até hoje que a ditadura que tomou conta e matou tanta gente são os verdadeiros heróis, que eles precisavam fazer aquilo, que o povo se revoltou e matava toda aquela galera. E aí, uma grande covardia, eles mencionam mais uma vez aqui no documentário, que os militares, eles maquiavam e faziam parecer que grande parte daquelas mortes aconteciam por causa do próprio povo, que se revoltava contra os supostos comunistas e matavam eles, o que é uma grande mentira, era tudo, né, a ditadura mesmo, e jogavam parte dessa culpa nos outros. Mais uma vez, covardia completa, né? E você que tá falando assim, mas eu não gosto de comunista, comunista isso, comunista aquilo. Repense um pouco o que você vai falar, né, nos comentários. Bote peso nas suas falas. E vamos lembrar também que eles apontavam, julgavam as pessoas como eles quisessem. Porque lembrando, às vezes bastava uma pessoa não ter religião. Eu não tenho religião, então eu morreria lá na Indonésia, lá na década de 60. Talvez você não tenha religião, talvez você não fosse da mesma religião que eles. Você também morreria, mesmo você odiando comunista, como você pode falar que odeia. Se você tivesse lá, não tivesse religião, por exemplo, você estaria entre as vítimas também. Uma coisa que vários executores ou familiares dos executores, que às vezes os caras já até morreram, eles falam: passado é passado, essas feridas não devem ser abertas. Passado é passado mesmo, essas feridas não devem ser abertas. Existe perdão para essas coisas? Será que o Adi e a família dele, vivendo, né, na pobreza ali, e tantas outras famílias, né, que foram impactadas, elas são capazes de perdoar, ou elas estavam vivendo naquela tristeza até o dia de não viverem mais? Com certeza, elas não viverão um dia. Talvez o pai, provavelmente o pai do Adi, hoje em dia já deve ser falecido, porque ele já estava bem velhinho, né, há 10 anos, mas o filme existe, né? Esse filme vai ser um documento que ele vai estar daqui a 10, daqui a 20, daqui a 100 anos, provavelmente, lembrando pra gente, mais uma vez reforço isso aqui, que esse tipo de coisa não deve acontecer. Não deve, a gente não deve levar isso na brincadeira. Ou não é porque nunca aconteceu com a gente, ou com pessoas próximas, que a gente também não pode se preocupar, não pode alertar, não pode debater, não pode refletir, e devemos refletir. Porque esse tipo de coisa não deve acontecer lá na Indonésia, não deve acontecer no Brasil e não deve acontecer em lugar nenhum, tá? É um filme difícil de avaliar, mas é um filme sensível, delicado, que mostra, né, coisas ali, por mais que o filme ele não tenha nenhuma violência explícita, são nas palavras e na imaginação e na forma dos detalhes que são descritos ali em tela que a gente vai visualizando e vai vivendo aquele sofrimento junto com as vítimas, né? Eu dou uma nota 8.5 pro Peso do Silêncio. Um filme importante e brutal que lembra que o maior inimigo do ser humano é o próprio ser humano, é as suas próprias incoerências, banalidades e busca pelo poder, pelo privilégio, custe a que custar. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Anak-anaknya tidak boleh menjabat di pemerintah. Bem, Adi, por várias vezes no filme, assiste ali, né, os executores, o pessoal do Esquadrão da Morte, falando, sorrindo, o que eles fizeram, jogaram no rio. Mais tarde, no documentário, o Adi e um raro sobrevivente, né, da ditadura vão visitar lá o rio, né, e você fica imaginando o que não passa na cabeça desses caras naquele lugar e o peso que eles estão sentindo, o peso daquele silêncio, porque eles não têm palavras, né? O Adi, que não conheceu o próprio irmão, né, o irmão que faleceu antes, a gente ainda assim sente aquela tristeza
dentro do cara ali latente. Adi vai testar ali o grau num senhor com 72 anos que era um dos executores lá do Esquadrão da Morte. Ele com aquele negocinho vermelho, bem marcante, né? E eles estavam falando de boa, e assim que o Adi revela que o irmão dele morreu, foi executado, porque antes o velho estava falando de uma maneira heróica tudo que ele tinha feito, como ele fazia, como ele bebia o sangue das vítimas. Olha só isso, gente. Copos, ele enchia 2 copos e bebia para não enlouquecer. E por isso que ele estava bem hoje em dia, vivendo tranquilo, em paz, mesmo tendo matado centenas e centenas de pessoas. E aí quando o Adi revela o lance do irmão dele, ele quer que acabe a entrevista, ele fica pé da vida, ele fala por que o Adi tá confrontando ele, fala que não gosta de perguntas profundas, não gosta de falar de política, mas não foi justamente por conta da política que ele matou tanta gente, que ele tava ali usufruindo da liberdade, né? Então, mais e mais incoerências. E Adi fala pra ele, vocês matavam por nada, porque a pessoa não seguia a sua religião ou não tinha religião, vocês inventavam mentiras, tudo por propaganda, e espalhando propaganda e espalhando assim também a morte. O Adi precisa de muita coragem, né? Porque ele passa ali, ele confronta, sei lá, uns 4, 5 caras lá do Esquadrão da Morte, caras que ainda estão lá no poder, que ainda estão no governo, como um cara ainda que, né, que é rico, dá pra ver que ele mora numa casona, ele recebe o Adi, né? Aquele modus operandi é a mesma coisa, ele se vangloria do que aconteceu no passado, e aí quando o Adi revela, o cara fica pé da vida e pergunta pra ele se você quer vingança, o que você quer com isso. O passado é no passado, se você tá revivendo isso, você quer que volte essas mortes? Ele fala isso pro Adi, né? Isso é uma ameaça gravada ali na câmera. Peraí, você quer que as mortes voltem a acontecer? Né? Então, a família do Adi, mais na frente, a esposa dele fala, se eu soubesse que você fosse confrontar esses caras, eu não teria deixado. Você pode morrer, eu posso morrer, a nossa família pode morrer. O medo da década de 60, lá, de décadas atrás, ele permanece. Né? As pessoas, elas só não morrem nos tempos atuais porque elas estão em silêncio. E aí, mais uma vez, quando o Adi traz isso à tona, as ameaças voltam. Inclusive, esse próprio cara aí, esse poderosão, vira pra ele e fala, você aqui mesmo pode estar fazendo, né, uma atividade secreta comunista. Do nada ele fala isso. Né? Continue fazendo isso. Continue. Mais uma ameaça. Plot twist desse filme é quando o Adi vai visitar um tio dele, irmão da mãe dele, irmão mais velho da mãe, vai visitar, ele é bem recebido pelo tio, eles estão conversando, ele mede lá o grau dos olhos do tio para mandar fazer um óculos e tal, e aí ele pergunta, ô tio, você lembra quando você era vigia dos campos lá, que mandavam pessoal para depois serem executados? Sim, o tio de Adi trabalhava para a ditadura, ele vigiava lá o pessoal, inclusive, né, o irmão do Adi ficou preso um tempo nesses lugares, e o Adi fala, por que você não mandou soltar meu irmão? Ele era seu sobrinho, por que você não pediu? E aí o tio dele sempre falava, né, eu não sabia o que eles faziam, né, eu era mandado, eu precisava fazer, né, eu estava ajudando ali o Estado, eles falavam que aquelas pessoas eram más, então eu só vigiava, mas tá tudo bem, o tio dele falando, eu não matei ninguém, o importante é que eu não matei ninguém. E aí mais uma coisa, né, se o cara ele presencia ou ele passou ali milhares de pessoas na frente dele ou ele vigiou, pessoas essas que morreriam depois, né, torturadas e tal, ele não tem responsabilidade? Será que de fato ele não matou ninguém? E a culpa, né? E outro que fica pé da vida, outro que começa a confrontar o Adi, meio que expulsa o Adi ali, né? Então você vê, são pessoas que acreditam que não fizeram nada de errado no passado, mas ainda assim não gostam de falar no assunto, não gostam de ser confrontadas em momento algum. E o silêncio que fica depois do confronto deles, um olhando para a cara do outro ali, várias palavras no ar, né? É um negócio desconfortável pra caramba. O Adi, um pouco depois no documentário, vai confrontar um outro cara, velhinho também, a filha dele tá do lado, a filha dele sorridente e tal,
ela fala, não, papai matou muita gente, não sei o que, orgulhosa dos feitos do pai, até o Adi revelar o que aconteceu com o irmão dele, como aconteceu, como aquela morte, né, foi brutal. E aí ela fica completamente desconcertada, pede perdão, o pai dela fala, ó, tá tarde, tá na hora de encerrar a entrevista, né, e ela pede desculpa pelo pai dela, né, e o Adi, ele vai embora, ele se despede dela, né, dá um abraço, um beijo nela e se despede do executor também, né, abraça o cara e fala pra ela, eu sei que você não tem culpa do seu pai ser um assassino. Mas pra mim o encontro mais impactante desse filme é quando o Adi vai lá na família do cara que escreveu o livro e ilustrou a morte do irmão dele, publicou, e era um dos caras que tava ali numa fita, né, numa gravação antiga que o Adi tava assistindo, e o cara se vangloriando, né, então o cara é falecido, ficou a esposa dele, os filhos do cara. E aí o Adi contando, né, o que tinha acontecido com o irmão, que basicamente ele levou várias facadas, o intestino para fora, ele conseguiu fugir lá do lugar onde ele estava preso. Imagina, carregando as vísceras ali, chegou até a casa dele, da mãe dele, né, isso lá na década de 60, pediu ajuda para a mãe dele tentou cuidar dele. Depois o Esquadrão da Morte chegou lá falando para a mãe dele, né, ó, vamos levar ele pro hospital, ajudar ele, pegou ele e acabou de matar ele de forma, né, visceral. E ele falando isso, e eles mostrando ali os vídeos do pai dos caras e do marido da senhorinha lá, né, contando essas histórias, todo mundo desconfortável, todo mundo querendo levantar, todo mundo com raiva do Joshua, do diretor, do Adi. Você quer vingança? Mais uma vez perguntando. E a mãe dos caras meio que passando mal, mas no fim, com os olhos ali lacrimejando, ela pede desculpa, né? Pede desculpa pelo que foi feito. No fim, depois de encarar tantas batalhas, né? Batalhas pesadíssimas para Adi, para sua família, para sua história, para aquele povo, para as tantas vítimas, né? Ele volta para casa, vai cuidar do pai, o pai dele perdido, né? O pai dele sem conseguir nem identificar que ele estava na casa dele, sem lembrar da esposa, dos filhos, né? É uma memória que não existe mais, que ficou no passado, né? A casa deles caindo ao pedaço ali, as teias de aranha, né? O documentário enfatizando bastante esses aspectos aí também. E no fim a mãe do Adi, né, chorando pelo filho que morreu, como ele morreu, como ela sabia que ele iria morrer quando os caras levaram ele, falaram que iam levar para o hospital, né? E o filme se encerra, né, com a Adi terminando de ver lá as fitas, né, na noite, e a vida continua, né, assim como a morte também continua na vida daquelas pessoas. Mesmo depois daquele confronto, pelo menos o silêncio, ele não era mais a única coisa que existia ali, né? Eles foram relembrados daquilo que eles fizeram, eles foram confrontados, e filmes, mais uma vez, como esses aqui, vão levar essa história adiante, né? Enfim, meus amigos, é um filme complicado, é uma história triste. Mais uma vez, todo tipo de história como essa é devastadora, né? E faz a gente pensar no quanto o ser humano, aonde o ser humano pode chegar, né? E como vidas, né? Cara, a minha vida, a sua vida podem ser reduzidas a absolutamente nada, menos do que um inseto, né? Menos do que um dejeto. E a gente não pode ser assim, não dá pra ser assim, né? Seja ontem, seja hoje, seja amanhã, né? Vamos ser melhor, vamos tentar. A gente é errático pra caramba, a gente erra, a gente falha constantemente, mas bora tentar ser um pouquinho melhor, vamos tentar ser um pouco mais empático, né? Enfim, diga aqui nos comentários a sua opinião sobre esses documentários. Você já assistiu? O que você acha dessa história? Você conhece outras histórias? Lembrando, tanto O Peso do Silêncio quanto O Ato de Matar estão lá na Fílmica para você assistir agora mesmo. Primeiro link aqui na descrição, tem outros filmes, documentários também fortes para assistir lá na Fílmica, dê uma olhada lá no catálogo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Se você puder, quiser dar mais uma força aí pro canal, participar ainda mais da comunidade, ter vídeos exclusivos, antecipados, participar de enquete, se torne membro aqui do Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.